Fala, gurizada! Olha eu aqui de novo para falar de Grêmio. E hoje a gente vai falar sobre jogador que está chegando, possíveis contratações, jogadores oferecidos ao Tricolor e também vamos falar aqui sobre o jogo Grêmio e Alianza Lima, que o Grêmio precisa reverter um resultado já que perdeu o primeiro jogo de 2-0. O que foi falado lá no Peru, entrevista do técnico do Alianza Lima, tudo isso vocês vão ouvir depois da vinheta. Como vocês já sabem, eu peço para vocês, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. E ao final do vídeo comenta aí o que achou, se concorda, não concorda, se tem alguma coisa para falar, uma sugestão para o vídeo também. É isso aí, vamos nessa. O Grêmio está prestes a anunciar a contratação do atacante de 30 anos, Carlos Vinícius, o Vini da Pose. É um jogador aí que jogou por diversos clubes na Europa, passou por Benfica, Tottenham, jogou no Fulham, no Galatasaray, então um jogador que tem bastante experiência, era um jogador que o Grêmio já vinha pleiteando a contratação dele já há algum tempo, inclusive o Renato, na última passagem dele pelo Grêmio, solicitou a direção do Grêmio que contratasse esse jogador, é um jogador alto, de 1,90 m, tem um bom posicionamento dentro da área, foi feita aí análises em outros canais, não vou trazer aqui para ser repetitivo com vocês, mas é um jogador que vem para agregar, mas a gente não pode se enganar, tá? Ele não é um jogador que vem para ser titular, ele vem para ser um reserva do Bright White, é um jogador que está livre no mercado, só isso aí já indica que ele não tem um potencial tão grande assim. Se ele fosse um jogador que tivesse um potencial muito grande, viesse jogando em alto estilo, tivesse grandes participações em jogos, ele já teria sido captado por outros clubes aí, ou até mesmo já teria fechado um contrato antes de encerrar esse último dele. A gente não pode se enganar, ele está vindo para ser uma reposição ao Arezzo que saiu para o Peñarol. O Grêmio também deve fechar uma negociação com o Balbuena, está se falando muito sobre essa negociação do Grêmio, o Balbuena está livre no mercado, já falei sobre as características dele aqui em outro vídeo, também não vou ser repetitivo, mas é um jogador de 33 anos, eu tenho uma certa preocupação se o Grêmio vir a fechar esse negócio, tudo indica que ele deve fechar, porém o jogador ele está sem jogar aí pelo menos 3 meses, vem de 2 lesões, já tem 33 anos, é um jogador mais velho, não sabe em que condições que chega, precisa se readaptar ao futebol brasileiro, ele já jogou aqui, teve passagem pelo Corinthians, muito boa por sinal, mas é um jogador que também não chega para jogar. E aí a gente começa a ter aquela percepção de que o Grêmio está novamente fazendo apostas, tanto com o Vini da Pose, quanto com o Balbuena, porque são dois jogadores que estão chegando aí, estavam livres no mercado, chegam no Grêmio, o Grêmio vai pagar só o salário, se jogarem bem e ajudarem o Grêmio, pode vir a ser aí uma venda futura por um valor mais alto, entrar nos cofres do clube, mas o que tudo indica, o Grêmio está fazendo uma aposta nesses jogadores. O que está sendo falado também aí é uma possível chegada de um lateral direito, o Mike, do Palmeiras. Já foi falado no nome dele aí, naquela primeira janela, lá no início, um pouquinho antes do Mundial, do Super Mundial de Clubes, O Grêmio tinha ali uma negociação com o Palmeiras para tentar trazer o Mike também estava entre vir para o Grêmio, ir para o Santos, acabou ficando no Palmeiras, tá? O que você sabe aí é que talvez o Grêmio possa fazer uma negociação de troca de jogadores, mandar o Grando lá para o Palmeiras e o Mike viria para o Grêmio. Eu não sei se é uma boa opção essa troca, já que o Mike é um jogador já de mais de 30 anos aí, já está no final de carreira, e o Grando é um jogador de 23, 24 anos, tem uma carreira inteira pela frente. Eu, particularmente, inclusive acho o Grando melhor goleiro do que o Thiago Volpi, acho que já passou da hora do Grando ter uma oportunidade no time do Grêmio, mas também tem um ponto positivo aí nessa possível negociação de saída do Grando, que é a chegada de um outro goleiro, A gente sabe que o Marcelo Groy, ele está livre no mercado, ele teve uma proposta do Fortaleza e recusou essa proposta, ele teve propostas de time lá da Arábia, lá de onde ele estava, ele também recusou essas propostas, ele quer jogar no Brasil, ele quer ficar aqui, todo mundo sabe que ele é gremista, ele já confidenciou aí para amigos próximos que gostaria de voltar ao Grêmio. O Marcelo Marques já deu em uma entrevista aí falando que gostava muito do perfil do Marcelo, gostaria de contar com ele novamente no Grêmio. Então pode ser que lá no fim do túnel lá
haja uma esperança aí do Marcelo acabar retornando ao time do Grêmio. O Palmeiras já teve interesse no Grando numa outra oportunidade, né? Como eu falei, naquela janela antes do Mundial. Ele ia vender o Marcelo Lomba, que é o segundo goleiro, lá para o Fluminense, e com isso levaria o Grando para lá, inclusive com uma proposta muito boa, né, para o Grando. Ele seria aí trabalhado para ser o suplente do Everton, né, como goleiro titular do Palmeiras. Então ele tinha uma expectativa muito grande de ir para lá e acabou não acontecendo. E ele já relatou aí, o Grando, né, que não tem interesse em permanecer no Grêmio, o contrato dele se encerra ano que vem, mas nas diversas oportunidades que ele poderia vir a se tornar o goleiro titular do Grêmio, o Grêmio optou por trazer outros goleiros para essa função. Falando ainda sobre jogadores que podem vir para o Grêmio, foram oferecidos ao Grêmio, quem trouxe essa informação foi o César Cidade Dias, lá no canal dele, o Dele Alli, ele mesmo, meio-campista que jogou na seleção da Inglaterra, jogou no Tottenham, chegou a valer aí 100 milhões de euros, mas tomou decisões erradas durante a carreira, acabou jogando a carreira fora, né? Hoje está num time menor, do Como, lá da Itália, né? Ele não tem jogado muito, inclusive, mas foi oferecido por empresários ao Grêmio. Acredito que isso não vai avançar, é apenas, né, uma sondagem aí dos empresários para uma possível recolocação desse jogador no mercado. Alguém que também foi oferecido ao Grêmio, e aí talvez eu acho que pode ser um caso a se pensar, foi o Yerry Mina, né, um zagueiro colombiano. Ele atuou aí no Palmeiras, se eu não me engano, acho que teve uma passagem pelo Cruzeiro também, tá? É um jogador que é experiente, jogou pela seleção colombiana, tem potencial, por onde passou teve boas atuações, mas hoje já tem 38 anos, então não sei se seria um jogador que viria para agregar no time do Grêmio, pelo menos nesse momento. Mas a questão é que estão chegando nomes aí para o Grêmio, nomes de peso, né? Mas falando em zagueiro, eu preferiria com certeza o William Rocha, né, do CSKA, daqueles que foram sondados. Para mim é a melhor opção, apesar de custar lá 6 milhões de euros, ele chega para jogar, é o capitão do time lá na Rússia, né, considerado um dos melhores aí na bola aérea. Então, se o Grêmio for investir em alguém, eu acho que tem que trazer alguém pronto. Essas duas contratações, tanto o Carlos Vinícius como o Balbuena, que possivelmente vai acabar fechando com o Grêmio, não tem aí o dedo do Marcelo Marques, né? Eu falei no outro vídeo aqui que ele mesmo falou que faria uma reunião lá com o Guerra, o Guerra, o Rigo, para fazer investimentos no Grêmio desde já, para facilitar o próprio trabalho dele na gestão a partir aí do final do ano, início do ano que vem. Mas o que você sabe, o que está sendo falado, é que o Marcelo Marques e o Rigo vão participar da contratação de um camisa 10 para o Grêmio. E esse nome não vazou, ninguém falou ainda quem seria esse camisa 10, mas o que você sabe é que o Grêmio vai trazer um camisa 10 que chega para jogar. Essa é a principal contratação do Grêmio para essa janela, né? O Grêmio não vai ir no mercado buscar mais tantos jogadores, até porque está se encerrando aí a gestão do presidente Alberto Guerra, vai ter essa passagem de bastão aí para o Marcelo Marques, e o Grêmio não quer ficar com o número de jogadores contratados nessa gestão que vai se ampliar por muito tempo na gestão de uma outra pessoa, no caso do Marcelo. E agora vamos para a situação do jogo de amanhã, Grêmio e Alianza Lima na Arena. Tudo indica aí que a Arena vai estar lotada, né? Já foram anunciados aí que praticamente 30 mil ingressos já foram vendidos. Acredito que até amanhã o Grêmio deve bater pelo menos 40 mil torcedores na Arena do Grêmio. O Grêmio vai ter o apoio da torcida, vai ser um marco aí da retomada do tricolor na sua casa, né? Agora realmente a casa do Grêmio. E o Grêmio, historicamente, em duas oportunidades, conseguiu reverter o placar de 2-0. Uma dessas oportunidades com o Filipão e na outra com o próprio Mano Menezes. Os dois estão no Grêmio, então a gente tem motivos para acreditar que isso possa acontecer mais uma vez. Mas a gente não pode desconsiderar aí o adversário. O Alianza Lima veio de uma derrota, né, de 2-0 no Campeonato Peruano. Ele vinha de uma batida boa aí, estava invicto a 8 partidas e acabou perdendo o último jogo. Inclusive o placar foi 2-0, algo que se o Grêmio conseguisse fazer, levaria o jogo para os pênaltis. Lá no Peru está se falando muito sobre esse jogo, né? Respeita-se sim o Grêmio, mas sabe que a vantagem que eles construíram lá dentro do país deles é muito grande, é relevante, e a tendência é que eles
vão jogar com o regulamento embaixo do braço, como a gente fala aqui na gíria do futebol. E eu trouxe para vocês aqui a fala do técnico Nestor Gorosito, do Alianza Lima, né, quando foi perguntado sobre o jogo contra o Grêmio. Ele fala ali, então, que o foco vai ser na tática, né, com o elenco preparado para manter o rigor físico e explorar as transições rápidas. Isso aí, traduzindo para o futebol, eles vão jogar retrancado e por uma bola para tentar matar o jogo, né? Possíveis alterações que podem ter no time que enfrentou o Grêmio no primeiro jogo, o que se fala lá é talvez a entrada do Sérgio Penha, né? Ele é um jogador aí que ele é um meia, mas já jogou em outros clubes aí como meia atacante, é um jogador rápido. A ideia é que ele dê velocidade nesse contra-ataque. O Penha entrou no último jogo do Grêmio contra o Alianza Lima, né? Entrou no meio do jogo, espera-se que ele já comece a partida dessa vez. Eles vão ter uma postura mais defensiva e jogar por uma bola para tentar matar o jogo. Então esse jogo vai ser muito mais emoção e coração do que realmente técnica e tática, porque é muito pouco tempo para trabalhar. O Grêmio já vem aí do empate contra o Vasco, uma goleada contra o Cruzeiro, então vai ter que colocar a cabeça no lugar e realmente contar com o apoio da torcida para tentar reverter esse placar e a gente dar mais um passo aí nessa Copa Sul-Americana. E não vou me estender mais, por hoje era isso. Peço para vocês novamente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações, comenta aí o que achou do vídeo, dá sugestões, fala aí o que você pensa. É isso e até a próxima.